Olá pessoal, eu sou Rafael Almeida e hoje eu vou fazer a resolução aqui de mais um exercício, mais um desafio da semana do nosso projeto de treinamento para maratona de programação. E o exercício de hoje é o exercício jogo de boca, da SBC. Então, vamos começar aqui explicando o exercício. Esse exercício é um exercício que tem uma lógica, digamos, difícil de você pegar no momento que você está fazendo a prova. Ela exige sim um pensamento não tão simples, do candidato ali que está fazendo a prova. Beleza? Então, acredito que todos vocês que estejam vendo essa vídeo resolução aqui já tenham lido o enunciado, então por isso eu não vou fazer a leitura, só explicar aqui brevemente, tá? O exercício consiste em quê? Existe um jogo que é o 21 de boca, ele consiste em 2 jogadores, cada um pode ir falando o número 1 ou 2, então por exemplo, o jogador 1 começando do 0, ele pode somar disso 1 ou 2, então supondo que eu falo 1, o jogador 2 pode falar 2 ou 3, ou seja, somar 1 ou somar 2, vamos lá, então o segundo jogador falou 3, voltou para minha vez, eu posso dizer 5 ou 6, ou seja, ou melhor, 4 ou 5, somando 1 ou somando 2. E assim o jogo segue até um dos 2 jogadores disserem o número final, o número do jogo. No caso do 21 de boca, tem que chegar no número 21. Só que assim, esse jogo sempre tem uma sequência. Se o número for 21, por exemplo, o primeiro jogador nunca tem a possibilidade de ganhar. Por quê? Porque ele tem que sempre ir parando nos múltiplos de 3, E assim que esse caso de ser o número 21 funciona, Então se eu começar jogando, eu posso falar só 1 ou 2, eu não posso chegar no 3, Então se o jogador 2 souber jogar, eu já perco, Então, é basicamente assim que funciona, e o exercício propõe que a gente faça isso não só com o número 21, mas com qualquer número. Para qualquer N número eu faça essa verificação e veja a possibilidade do jogador 1 ganhar. Ou seja, o jogador 1 tem que começar falando o número 1 ou o número 2 para ganhar, E é isso que a gente vai fazer. Vamos começar aqui. Eu vou salvar aqui o jogo de boca. Eu já tenho um, mas eu vou salvar em cima, tá? Beleza? Vamos aumentar aqui para vocês enxergarem e vamos começar a nossa resolução. Primeira coisa é colocando a nossa biblioteca, Lembrando sempre, estamos fazendo em C essa resolução, tá? Então vamos lá, int main. Beleza. Primeira variável que a gente vai declarar vai ser um auxiliar. Por quê? Porque o que eu quero fazer? Eu quero somar todos os números que todos os algoritmos do número que o usuário digitar. Por quê? A lógica desse programa, como funciona? Se a gente observar aqui, 21 é um múltiplo de 3, certo? Beleza. O 9 também é um múltiplo de 3. E o que a gente consegue observar? Na saída do 9 foi 0. E aqui no exercício, ele fala que a saída do 21 também é 0. Então, o que a gente pode fazer uma ligação disso com o outro? Os dois são múltiplos de 3. Quer dizer que, se o número for um múltiplo de 3, o primeiro não tem a possibilidade de ganhar. Tá, então eu já sei que sempre vai ser 0 se ele for um múltiplo de 3. Até aí, tudo bem. E agora, o que a gente pode fazer uma ligação do 3 com os demais resultados? Vamos pegar aqui como exemplo essa entrada do número 7. A saída disso foi 1. Vamos pensar então, o que acontece se a gente dividir o 7 por 3? Se a gente fizer o 7 dividido por 3, o resultado disso vai ser 2 inteiros, E eu vou ter de resto o número 1. Interessante, porque a saída disso foi o número 1. Vamos testar aqui agora com essa sequência gigante de números, repete 8 vezes essa sequência de 1, 2, 3, 4. Se eu pegar esse número inteiro e dividir por 3, o resto disso, curiosamente, também vai ser 2, tá? Então, a gente consegue aí fazer uma relação de que o que o programa está fazendo aqui é simplesmente vendo a possibilidade de divisão por 3, E o resto disso vai ser o número que o primeiro jogador tem que dizer, ou se 0, se for impossível ele ganhar,
Então é basicamente isso que esse exercício propõe pra gente. Como eu comentei, não é uma lógica simples, né? Você tem que pensar bastante aí no momento da prova, aí tá tenso e tudo mais, e então não é uma resolução fácil. O que que a gente poderia simplesmente fazer? Armazenar um número, né? Por exemplo, um inteiro, e nisso a gente divide por 3. Só que assim, na linguagem C, a gente não. A capacidade do int, por exemplo, do inteiro, não suporta mais, se eu não me engano, 10 elevado a 31. Não é 10 elevado a 31 menos 1 ou é 2? Acho que é 2 elevado a 31 menos 1. Então quer dizer, ultrapassa esse 10 elevado a 100 que o exercício está pedindo para a gente. Então a gente não pode declarar o número como inteiro e simplesmente dividir ele por 3. O que a gente tem que fazer então? Uma alternativa que eu pensei é, por exemplo, eu tenho um número aqui gigante. A gente tem que somar 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 7, mais 4, mais 7, mais 8, mais 7. E o resultado disso dividir por 3. Por quê? Porque na regra de divisão por 3, a gente tem que... É a mesma coisa eu dividir 12 por 3, como eu dividir 1 mais 2 por 3. O resultado disso sempre vai ser a mesma coisa. Porque, por exemplo, 12 dividido por 3, o resto vai ser 0, né? E aqui, 1 mais 2 dividido por 3, o resto também vai ser 0. Então, eu consigo verificar a divisibilidade tanto se for o número em si, né? O número inteiro em si, tanto quanto se for a soma dos algarismos, né? Então, a gente vai aproveitar dessa regra de divisibilidade para fazer o nosso exercício. Então aqui, por isso que eu declarei um int auxiliar, que esse auxiliar ele vai receber a soma desses algarismos, tá? E o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um laço de repetição, tá? Que ele vai repetir toda vez que o usuário digitar alguma coisa, qualquer coisa que seja, ele está repetindo. Então aqui, nesse caso, até se eu quebrar uma linha, se eu der um enter, por exemplo, ele vai continuar pedindo o número, tá? Então eu vou declarar aqui um char n, né, para receber esses números. Eu poderia declarar aqui como inteiro, mas o char, como engloba mais coisas, vamos declarar ele como char, beleza? Um scanf com 1%c para a leitura do n, beleza? E aqui eu vou dar a condição de parada desse laço, tá? Então, qual que vai ser a condição? Se o n for 1/0, né? O /0, como todo mundo sabe, é a finalização de uma string, né? Ou então, esse n for igual a /n, ou seja, uma quebra de linha, eu quero que esse laço pare, tá? Então, esse laço, né, essa condição do laço vai ser verdadeira apenas quando o usuário não dá um enter, né? Então, enquanto ele estiver ali digitando 1, 2, 3, 4, 5, blá, 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 eu leio. Se ele der um enter, parei de ler, tá? Isso que a gente está fazendo aqui. E o que a gente tem que fazer agora? Somar tudo isso, né, numa variável aux. Como eu estou tratando de caractere, eu não posso simplesmente pegar o n, porque aqui é o número da tabela ASCII, não sei direito como é que fala, tá? Mas então eu estou pegando o número como se fosse do caractere na tabela. Para mudar isso, eu tenho que colocar um menos o 0, né, que é a posição 0 da tabela, ou então 48, que equivale a esse 0 também. Eu vou colocar como 0 aqui, que é mais fácil, tá? E nisso a gente já está somando todos os números. Como a gente pode testar aqui, vamos ver, vamos printar o aux, né, para ver se ele está fazendo a soma certinho, só para vocês entenderem melhor como funciona. Vamos digitar 1, 2, 3. 1, 2, 3, a soma tem que ser 6, né? Vamos ver. Opa, alguma coisa deu errado aqui, hein? Pera aí que eu vou dar uma olhada. Beleza, galera. Por isso que eu falei que é importante inicializar a variável sempre em 0, né? É por isso que estava dando errado, ó. Vamos dar novamente 1, 2, 3. Resultado 6, né? Até então, beleza. Só que igual eu falei para vocês, a gente tem que testar a divisibilidade desse número por 3. Não simplesmente somar e imprimir. Para a gente pegar o resto de uma divisão, todo mundo sabe que é o porcentagem, né? Então é o aux porcentagem, o 3. Como eu sempre falo, vamos colocar um /n aqui para ter a quebra de linha, tá? E vamos fazer os testes que o exercício dá. 21, ele fala que tem que ser 0. Vamos ver. 0, beleza. O 9, ele fala que tem que ser 0 também. 0, beleza. Vamos testar agora com os demais resultados. 7, por exemplo, deu 1, tá?
Vamos testar com esse número gigante para ver se o nosso programa está lendo. Como eu falei, são 8 vezes essa repetição. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Resultado deu 2. Nosso programa está funcionando. Então, gente, a resolução disso é muito simples, tá? É bem fácil de entender e tal. O problema mesmo que eu falei para vocês é entender essa lógica no momento de prova, né, ali no nervosismo e tal, mas ele é uma lógica bem simples e acredito que todos tenham entendido. Então é isso, gente. Quarta-feira a gente tem live da segunda parte da resolução da OABI. Espero que todos vocês assistam e compreendam as resoluções. Muito obrigado e até mais.